Biblioteca e Arquivo de Ponta Delgada, Açores. Na primavera de 97 ficaram aqui depositados uns misteriosos documentos escritos em hebraico. Tinham sido descobertos uns dias antes numa gruta em Rabo de Peixe, a freguesia mais pobre dos Açores. Situada a apenas 20 km de Ponta Delgada, Rabo de Peixe não faz parte dos circuitos turísticos. É um lugar marcado por uma miséria tradicional nem sempre visível e por enxames de crianças à solta. O mar parece ser o destino da maior parte delas. Hoje, a faina não foi má, o normal de um dia vulgar de bom tempo. No cais, já os compradores aguardam o peixe que levarão para a cidade. Fregueses certos, os peixitos mais pequenos são distribuídos pelos ajudantes da descarga. No bairro do Caranguejo, o trabalho do pescador começa cedo, quase à nascença. Não basta saber das marés ou adivinhar os humores do céu. Aos anzóis, os nós têm a sua arte, nós perfeitos, nas linhas esticadas. Os meninos de Rabo de Peixe aprendem tudo isto. Nasceram a esticar os fios do destino e a dar uma ajuda voluntária ou não nas tarefas dos crescidos, porque aqui os pais podem ser também patrões. As famílias são numerosas. As raparigas estudam o mínimo e casam cedo. Ter 14 filhos é vulgar. São bocas a pedir pão, mas também são braços para trabalhar. Esta prática antiga ainda vigora por aqui. As casas são mínimas e a rua funciona como uma imensa sala comum, só igualável ao mar que pertence a todos. Da rua para o mar, do mar para a escola, da escola para a rua. Este é o cotidiano dos meninos de Rabo de Peixe. Meninos como o Emanuel e o Paulo, que um dia descobriram um estranho objeto que fez saltar a terra para as páginas dos jornais. Andavam à cata de aventura como sempre e deram com ela numa gruta onde era costume ver ossos de animais, restos de piquenique e nada mais. Viram o buraco e entraram. Olharam à volta. O mesmo de sempre, até que descobriram o volume anormal da areia. O que era, o que não era, desenterraram e apareceu-lhes o tal rolo. Os miúdos passaram palavra e vieram outros. Cada um levou um pedaço do achado como troféu. A gruta é frequentadíssima. É mais uma das muitas existentes nas falésias rochosas das ilhas e que fazem as delícias dos espeleólogos. Às vezes também servem como esconderijos para objetos roubados, por pouco tempo, por causa da umidade. Nesta, a polícia local nunca encontrou nada. Por isso, ninguém ligou muito à descoberta de um rolo aparentemente de papéis velhos. Até as mães encararam tudo aquilo como mais um lixo que os rapazes traziam para casa. Só quando começaram a aparecer bocados de manuscrito na escola, o caso se tornou digno de interesse. Quando a gente viu aqueles papéis, a gente... isso que é? Eu virei para ele, isso que é? E a gente disse, isso é de música. A gente vai primeiro para a professora de música. A professora de música disse, isso é para a aula de história. A gente dá a professora de história. Que a professora disse. E depois a professora de história disse que aquilo era interessante. A gente deu a folha de papel. Depois no outro dia tiveram o João Moral. A gente deu ao professor. Depois o professor disse que aquilo era de uma Bíblia Sagrada. Uhum. E vocês chegaram a levar aquilo para casa ou não? Chegaram. E o que é que a vossa Minha mãe mãe disse? chegou a vir aquilo para o lixo, depois eu tirei e depois... Foi então que pediram ajuda ao professor de religião e moral. Eles são meus alunos. Entraram na aula e misturaram os papéis. E disseram, o padre, encontrei isso numa gruta. Pronto, eu estive a ver e realmente verifiquei que eram esses papiros ou pergaminhos escritos em hebraico. O senhor não percebe hebraico, não consegue? Não. Eu no seminário tive meia dúzia de aulas de hebraico, mas não dei para perceber nada de hebraico. Na ilha ninguém percebia hebraico. Os professores resolveram investigar o local do achamento. Bateram as redondezas com os rapazes à procura da misteriosa gruta. Acharam-na finalmente, e melhor que isso, deram com parte dos pergaminhos meio queimados junto ao campo da bola, perto da gruta.
Nos dias imediatos, a gruta transformou-se num centro de peregrinação. A polícia foi informada e selou a entrada para investigações. De toda a ilha de São Miguel vinha gente para ver. Contaram-se histórias fantásticas, que o rolo estava guardado há 500 anos, que aqui se faziam cerimónias secretas, que junto ao rolo havia objetos de ouro. Os pedaços de pergaminho, até então sem qualquer valor, começaram a render dinheiro. 500 ou 1000 escudos o pedaço, conforme o tamanho. Uma criança cedeu-me por 1000 escudos e depois mais três pedaços que eu consegui. Eu penso em entregá-lo à biblioteca para juntar ao resto. Gostava de não entregar já para perceber, para poder estar a par do processo do que é que acontece a esse pedaço de história, recente ou não, importante ou não, e para perceber se as crianças têm direito a alguma recompensa ou não. Por enquanto, de recompensas, nada se sabe. O governo açoriano está a estudar o assunto. Na escola, tudo se acalmou e os professores enfrentam os problemas decorrentes de terem por alunos crianças consideradas muito difíceis. São miúdos extremamente carenciados em termos afetivos. Ao princípio são um bocado rebeldes, mas bastante dóceis se o professor os consegue cativar. E são miúdos que interessam-se não propriamente por aquilo que é dado em termos de currículo, em termos de programa, mas sim por histórias da própria história, por histórias paralelas, mesmo na própria língua portuguesa, o que os cativa. São muito textos em que surjam, portanto, o mar, relacionado com a própria vida deles, que no fundo é o que eles gostam mesmo, é de ir para o mar e procurar descobrir coisas, como eles dizem. Um imenso e vasto mar cheio de segredos por descobrir e grutas habitadas por seres sobrenaturais com fama de protegerem bem os seus segredos. Mais tarde, o Emanuel e o Paulo contaram sua história no jornal da escola e até acrescentaram numa primeira versão uns pormenores. Umas pinturas nas paredes da gruta, uns bancos. Mas a realidade mostrou-se muito mais prosaica. Estavam perante um pergaminho hebraico que alguém roubou e escondeu em rabo de peixe, por razões que talvez nunca se saberão. A parte salva do manuscrito foi depositada na Biblioteca de Ponta Delgada, onde foi analisada por especialistas, 3 professores universitários de Lisboa. Não se pronunciaram sobre a idade do documento. Recomendaram testes específicos para o efeito, mas identificaram a que partes do Antigo Testamento pertencia ao texto. Nessa altura, de poucas certezas, ainda se punha a hipótese de ser uma falsificação. O professor Nunes Carreira não acreditou. Qualquer que seja a origem destes manuscritos, qualquer que seja a data deles, são sempre manuscritos com uma ótima caligrafia. Penso que não são tão modernos como isso. Não acredito que seja nenhum falso. Ainda que fosse, tinha o seu valor, mas não acredito nisso. Quem é que falsificava e para quê, e com que intenção e com que proveito? Ninguém falsifica para abandonar as coisas numa gruta. Mas, entretanto, já um pedaço do manuscrito tinha voado para Israel, para identificação. A resposta veio célere. O pergaminho era autêntico. Pertencia a uma Tora, ao rolo da lei, os 5 livros do Antigo Testamento que os judeus utilizam nas cerimónias de sinagoga. Provinha do norte da África e terá sido feito no princípio do século XVIII. A resposta foi dada a Rainer Denhardt, um colecionador com muitos conhecimentos nos Açores e responsável pelo envio do pedaço da Torá para Israel. Nós entramos em contacto com a Hebrew University em Jerusalém e com o Institute of Microfilmed Hebrew Documents também em Jerusalém. O Sr. Robert Bachmann levou 4 fragmentos que me tinham sido enviados para exame, levou-os com ele para Jerusalém, submeteu-os a essas entidades oficiais israelitas ao exame. Os únicos peritos realmente nesta matéria são os israelitas, temos de reconhecer isso e por isso nós recorremos diretamente a eles e tivemos, em poucas horas, tivemos a resposta, tanto de um instituto como da universidade, e as respostas foram idênticas. Na biblioteca, à espera de um possível restauro, o manuscrito ficou a fazer companhia a outra documentação rara e histórica, na maior parte escrita em português.
espólios de famílias açorianas, documentação adquirida e importante para a região, livros e documentos que contam a história dos Açores. Depois da notícia divulgada na imprensa, houve gente que se apressou a devolver os bocados comprados aos rapazes de rabo de peixe. Mas o documento é extensíssimo. Ainda faltam muitos pedaços, sem contar com o que se perdeu na fogueira. Entretanto, o Governo Regional classificou os fragmentos da Torá como património da região. Esta classificação tem, digamos, para além de reconhecer o valor que ele tem um efeito prático que é, digamos, ilegalizar a comercialização das partes que restam ou que ainda não estão na posse da região do manuscrito, porque, como sabe, uma parte substancial do documento está nas mãos, presumivelmente, nas mãos de privados. E o que é que vai fazer alguma coisa? Vão fazer alguma diligência para tentar recuperar essas partes? Já se fizeram várias diligências, algumas diligências inclusive envolvendo polícia, que se pediu a colaboração para tentar recuperar as partes que faltam, e nós continuamos interessados em adquirir o que falta do documento. E suponha que alguém vinha ter com a Secretaria e que dizia que era o proprietário do documento. O que é que fazia? Dava-lhe o documento, não dava? Bom, essa pessoa teria muito que explicar antes de nós realmente lhe podermos dar o documento, porque, na verdade, o aparecimento e digamos, todos os acontecimentos que rodearam este achado foram, enfim, no mínimo misteriosos. Já há muitas coisas que explicar. Mas o que fariam manuscritos religiosos judeus escondidos numa gruta perdida nas Ilhas Atlânticas? A quem pertenceriam? Quem os escondeu e porquê? Algumas perguntas permanecem sem resposta. No entanto, apesar de não existir atualmente qualquer comunidade judaica nos Açores, a presença de judeus nas ilhas não é coisa estranha. Existiu desde o início do povoamento. Os processos da Inquisição dão conta de muitos casos de cristãos novos provenientes dos Açores nos séculos XVI e XVII. E são vários os relatos sobre práticas ocultas de judaísmo nas ilhas. Mas foi no século XIX, depois de abolida a Inquisição, que os Açores se tornaram uma das portas pelas quais os judeus regressaram a Portugal. Os primeiros judeus que chegaram às ilhas no século passado vieram de Marrocos e tinham como ocupação o comércio ambulante. Vendiam principalmente fazendas e, nesse seu mistério, percorreram todo o arquipélago sem temerem os caminhos nem as dificuldades de transporte. A primeira cidade onde se estabeleceram foi Ponta Delgada, em São Miguel, e por isso, talvez uma das respostas para o mistério do manuscrito de rabo de peixe esteja aqui neste edifício arruinado. A sinagoga Sa'ar HaShamayim, Porta do Céu, fundada na década de 30 do século passado. Nessa altura, já a comunidade hebraica de Ponta Delgada tinha mais de 100 pessoas. Perdida, entre outras relíquias, a cadeira onde foram circuncidados todos os primeiros judeus nascidos nos Açores. Restos de livros de orações e outros papéis que ninguém reclamou. E a placa dos fundadores da sinagoga. Segundo a tradição, as mulheres ficavam no andar de cima e os homens no de baixo, rodeando a Tebá, o palanque onde se oficiam as cerimónias. Ao fundo, sob as tábuas dos 10 mandamentos, o Ehal, arca sagrada, tabernáculo onde são guardados os rolos ou livros da lei, os Sifrei Torá. O primeiro rolo da lei foi trazido por Abraão Ben Saúde de Marrocos. Os outros tiveram certamente a mesma origem. Eram vários. Agora, apenas podemos imaginar como seria esta sala cheia de cânticos e de gente a saudar os livros à sua saída do tabernáculo. A última cerimónia realizou-se há 30 anos com os judeus americanos que vieram da base das Lajes, na Ilha Terceira. Uma carta dirigida ao último rabino de Ponta Delgada, de nome Albo,
Era o pedido de um membro da comunidade para que fosse recordado um ente querido durante as orações. Sem judeus para rezar, a sinagoga transformou-se num lugar solitário onde os raros visitantes apenas podiam constatar o abandono. Alguns dos objetos de culto desapareceram e o edifício, só por sorte, não caiu. A vinda dos comerciantes judeus iniciou-se na década de 20 do século passado. Ben Saúd, Buzaglo, Aflalo, Abcacis, Benayon vinham de cidades costeiras marroquinas. Falavam árabe e ladino. Aportaram em São Miguel, uma região pobre, atrasada, onde os consumos eram diminutos e os produtos produzidos localmente. Meia dúzia de lojistas tinham artigos importados, caros e apenas acessíveis aos senhores da terra. Era uma vida retirada, de província, à espera dos favores da natureza e das notícias que chegavam de barco. A cidade de Ponta Delgada de hoje já perdeu a memória desses tempos em que os mercadores marroquinos foram percebidos por serem judeus, gente sem soberano nem nação. Chegou a haver confrontos físicos. Conta-se que uma vez os mercadores foram atacados à pedrada e tiveram que se esconder numa casa da Rua do Comércio. Mas os mercadores volantes venceram as outras batalhas, as jurídicas, até serem aceitos pelos comerciantes da altura, enfeudados nos seus pequenos privilégios e hábitos, hostis às mudanças. Essa hostilidade dá-se com os comerciantes uma vez que esses judeus venham exatamente se introduzir nas práticas de negócio tradicionais, mas que me trazem novas formas de praticar o comércio. E nessas novas práticas comerciais que eles introduzem está uma rotação acelerada dos estoques, o que leva a que possam praticar preços mais baixos. Além disso, como qualquer comerciante recém-chegado a uma praça, não estão hipotecados ao meio, digamos assim, e portanto viajam com naturalidade pelas ilhas todas, põem-se para o interior da ilha e a vender toda uma série de mercadorias e entram naturalmente em concorrência com os negociantes estabelecidos. Os hebreus marroquinos estabeleceram-se no centro da cidade, na Rua do Comércio e suas imediações. Com o tempo, ganharam as batalhas jurídicas, naturalizaram-se portugueses. Os filhos nasceram já em solo açoriano, criaram raízes, integraram-se na sociedade local. Eram bons vizinhos, respeitados. Passados os primeiros tempos de confronto, podemos encontrar os descendentes dos hebreus marroquinos entre as elites de Ponta Delgada. Faziam a ponte entre estas ilhas perdidas no Atlântico e os centros europeus mais desenvolvidos, onde tinham correspondentes comerciais e parentes. No seu cotidiano, eram portugueses das ilhas e aqui acabavam os dias. O cemitério ficava situado numa das saídas da cidade. Há muito que não se faz aqui qualquer enterramento. Os cactos ocuparam uma boa parte do espaço, mas na primavera, quando florescem, quebram a harmonia soturna do cinzento das lápidas. Desde 1836, foram enterrados aqui mais de 140 judeus. Os nomes são familiares. Pertencem aos primeiros marroquinos que vieram para os Açores e aos seus descendentes. Para alguns, apenas o nome e a data do falecimento. Os mais antigos em hebraico, os outros já com a tradução portuguesa. Poucos encómios. Apenas aqui e ali uma ou outra frase a lembrar uma virtude especial do ente querido. Na Cidade dos Mortos, um retrato daquilo que teria sido a população judaica dos Açores. Com a partida de muitas famílias, já no final do século, os enterramentos começam a diminuir. Em meados já deste século, são raros os funerais e o cemitério dos judeus de São Miguel transformou-se apenas num lugar histórico que recebe de quando em vez a visita de algum judeu à procura de um antepassado açoriano.
Mas nem todos partiram. Na varanda de uma casa, onde ainda vivem descendentes desses primeiros judeus, uma marca do passado. Uma data, 1817, o ano em que tudo começou. Os Ben Saúde ainda hoje permanecem no arquipélago. Foram uma das primeiras famílias a chegar aos Açores. Expandiram os negócios e alargaram os interesses. Quando o interesse da exportação de laranja decresceu e introduziram a cultura do ananás e do tabaco, lançaram-se nos transportes marítimos e apostaram no turismo, quando o conceito mal existia. Por isso, quando todos os outros partiram devido à má conjuntura, eles mantiveram-se com negócios em todas as ilhas. O nome do largo mostra a importância de uma família. A família Ben Saúde, cujo nome em árabe quer dizer filho da boa sorte, herdeira desses Ben Saúde que vieram de Rabat, em Marrocos, no ano do Senhor de 1817. Lembro-me do meu avô levar-nos a visitar a fábrica de tabaco miquelense e enfim, éramos muito miúdos, portanto tínhamos para aí 10 a 11 anos, se tanto, mas mostrar-nos a fábrica com grande pormenor e evocar muitas vezes o nome do meu trisavô, do José Ben Saúde, que foi o fundador, um dos fundadores da fábrica de tabaco miquelense, e assim, sobre essa pessoa, sobre essa personalidade, aliás, nos pacotes do tabaco estava lá, digamos, o desenho da cara dele. Portanto, eu lembro-me de sair da fábrica cheio de pacotes de cigarros, de tabaco. Aliás, eu não fumo, e isso marcou-me. A fábrica ainda produz tabaco, mas há muito que os maços de cigarros deixaram de ter a fotografia do fundador. José Ben Saúde foi um homem que só deixou boas recordações. Amigo e companheiro de Antero de Cantal, auguravam-lhe na juventude um futuro também de poeta, mas assim não quis o destino. Teve que deitar mãos aos negócios e com êxito. Ficaram os poemas como fogachos de juventude, desabafos de um romântico com as preocupações próprias da época. Onde hoje é a fábrica, viveu José com a família. A rua que já foi de Santa Catarina chama-se hoje José Ben Saúde. Angra, com a sua baía acolhedora, viu muitas coisas ao longo de 5 séculos. Viu navios carregados de ouro e prata naufragarem à vista de terra, viu chegarem os primeiros bispos enviados para as ilhas, resistiu à ocupação espanhola enquanto pôde e aos ataques do corsário Francis Drake até fazê-lo desistir. Do mar, o primeiro olhar esbarra nas torres das igrejas. Angra sempre exibiu a sua fé como um escudo contra os inimigos. Nem sempre lhe valeu. Não fosse a coragem dos habitantes, há muito teria sucumbido pela força dos adversários terrenos ou pelos destemperos da natureza que a deixaram desfeita mais de uma vez. No século XIX, Angra mereceu heroísmo no nome pela valentia demonstrada nas lutas liberais. Foi também no princípio do século passado que Angra viu chegar os comerciantes hebreus. O cemitério, situado no antigo curral do concelho, foi o primeiro espaço exclusivamente judaico da ilha. A placa deste campo de igualdade data de 1832. O pedaço de terra custou 300 mil reis, em parte deixados em herança por um judeu a quem confrangia não terem os da sua nação um cemitério decente. Recentemente recuperado pela família Ben Saúde, depois de anos de abandono, o cemitério judeu de Angra contém 53 sepulturas, algumas delas sem identificação visível. Os apelidos mais comuns são Benarus, Levi e Abobot, as famílias que mais tempo ficaram na Ilha Terceira. Mimon Abobot foi deão da comunidade de Angra. Homem respeitado, sabedor da lei de Moisés, viveu na Rua da Sé.
Salomão Alves Levi, um negociante prestigiado, foi o último judeu praticante da cidade. Morreu em 1962 sem deixar descendentes. Foi o fim de uma história que começara mais de 100 anos antes, com uma guerra dos comerciantes de Angra aos mercadores hebreus. O obelisco de memória a Dom Pedro IV foi erguido com donativos importantes da comunidade judaica. Porque, inclusivamente, os judeus de Angra do Heroísmo invocam o facto de ter apoiado o exército liberal com camas e com dinheiro. E, além disso, dizem que são os responsáveis pelo principal fluxo de mercadorias, são eles que acabam por pagar mais impostos e serem favoráveis à economia das ilhas. E, portanto, não percebem como é que podem arbitrar a sua saída. Mas os comerciantes judeus não saíram. Tal como em Ponta Delgada, ganharam as batalhas jurídicas e conquistaram o direito a permanecer na ilha e a desenvolverem a sua atividade. Viajavam por todo o arquipélago, oferecendo as mercadorias que importavam diretamente de Londres e do resto da Europa. Vendiam mais barato e tornavam os produtos mais acessíveis a um maior número de pessoas. Rapidamente quebraram a moleza doce e rural das ilhas. Anunciavam os seus produtos nos jornais. Integraram-se na melhor sociedade de então. Os filhos já eram açorianos e todos adquiriram os hábitos ilhéus. A diferença religiosa em nada atrapalhava. Tanto respeitavam os judeus as festas dedicadas ao Espírito Santo que emanavam toda a ilha, como os cristãos celebravam a festa da bolacha, o Pessá, com trocas de presentes e doces entre as duas comunidades. Os tempos iam favoráveis a este entendimento. A Inquisição fora abolida nos anos 20. A história já era outra, muito diferente dos séculos anteriores, em que os cristãos novos eram vigiados de perto, mesmo nas ilhas, em que uma denúncia bastava para a perseguição. Os judeus açorianos do século XIX podiam exercer a sua religião abertamente. A construção do edifício dos Passos do Conselho é contemporânea do estabelecimento dos judeus em Angra. É um dos limites da Praça Velha, o coração da cidade. O ponto de encontro de quem se quer ver para falar das últimas novidades, aguardar pela caminhoneta atrasada ou, simplesmente, para tomar a fresca sentado no banco de madeira. E porque faz parte do cenário habitual, ninguém repara na capela dedicada à Senhora da Saúde, situada num dos lados da praça. Foi projetada por Abraão Ababote e há quem lhe vislumbre uns certos traços de sinagoga. Ao fim da tarde, a vida nas ruas à volta da Praça Velha não deve ser muito diferente do que sempre foi. Apesar do rebuliço de quem regressa à casa, nas ilhas ainda se mantêm uns vagares diferentes. Vagares de terra pequena onde quase todos se conhecem e param para perguntar pela saúde, pelos filhos da América ou pelos estudos dos netos. Cotidianos sem história. No entanto, muitas histórias poderiam contar estas casas e ruas de Angra. Como a Rua de São João, por exemplo, ainda cheia de vestígios das festas do patrono. Há cerca de século e meio, muitas destas casas pertenceram a famílias judias que nelas tinham os seus comércios ou habitações. As ruas de ontem ainda são reconhecíveis nas fotografias dos álbuns de família. Descobrem-se aqui e ali casas de gente conhecida, lojas que só trocaram de ramo. Os anos alteraram um pouco a fisionomia da cidade. Só mudou esse tempo de saraus domésticos em casas de bem, onde se debicavam bolinhos de gema acompanhados de cálices de vinhos licorosos, ao som de áreas de opereta cantadas por meninos dotados.
caixa de música, hoje no Museu de Angra, é uma relíquia desse antigamente, já só recordado a preto e branco. Na Rua da Sé viviam os Abobote, num prédio construído nas ruínas do Convento da Esperança. Num dos andares funcionava uma sinagoga. Quase em frente fica a Sé Catedral, imponentíssima na sua mistura de séculos. Esta proximidade nunca incomodou ninguém, nem judeus aos sábados, nem católicos aos domingos. Diz-se que, quando o rabino Mimon se encontrava com certos cônegos da Sé, a discussão sobre a Bíblia era sempre interessante, pois o judeu era tido como um homem de grande saber. O último judeu praticante de Angra, Salomão Alves Levi, morreu sem descendentes. Tinha interesses múltiplos e muita argúcia para o negócio. Possuía vários imóveis na cidade, entre os quais este, cujo rendimento destinou em testamento à manutenção do cemitério judeu de Angra. Além de comerciante de vinhos e azeites, Salomão Levi foi industrial de laticínios, atividade de que foi precursor na ilha. O filho de um amigo, na altura uma criança, lembra-se bem do Sr. Levi. Muito simpático, tinha um bigode muito grande e tinha um lenço vermelho que se assoava e ficava toda... A camisa dele não existia, era só a parte do peitilho, que acho que até era tradicional na altura, um colete, um cordão de ouro muito bonito, que eu lembro, pilhávamos com um certo fascínio. E era um fascínio que era partilhado pelos outros miúdos? Ou... Sim, porque era uma pessoa de respeito. O Sr. Salomão, normalmente, e é engraçado, e reparo que quando as pessoas falam de outras com respeito, falam do senhor. Quando ela com respeito é fulano tal, não se diz o senhor. O Sr. Salomão é uma pessoa respeitada aqui na praça. António Pedro Simões herdou o negócio da família. O negócio também ele com história. O bisavô era da Ericeira. Esteve no Brasil e estabeleceu-se em Angra com a importação de açúcar e madeiras brasileiras e exportação de pedra de filtro. O escritório da empresa é um repositório de recordações onde também cabem as histórias do Sr. Salomão. Essas histórias que eu conto são histórias que eu vi e são verdadeiras. O Sr. Salomão era uma pessoa com uma intuição para o negócio extraordinária. E então, com 15 anos, ele vai a Lisboa com os seus pais e um dia passa numa tabacaria e encontra tabuadas a saldo. O que é que se lembra? Compra as tabuadas todas e no dia que chega à terceira dá a volta à ilha de carroça, que na altura não havia outro meio, e paga a sua viagem toda. Portanto, era um homem predestinado para o negócio, quase como todos os judeus. Apesar da modernização da cidade, ainda hoje há em Angra lojas iguais às que existiam no tempo dos comerciantes judeus. Os herdeiros de Basílio Simões não quiseram alterar muita coisa. Preferiram guardar este sabor antigo de casa que vende tudo o que o cliente possa desejar, desde a viagem para o Brasil até ao pacote de chá. Um tempo em que os clientes podiam entrar só para dar 2 dedos de prosa e em que o último freguês saía com o correr dos taipais, sempre com uma conversa em débito para o dia seguinte. A cidade da Horta, vista do alto do Monte Espalamaca. A Ilha do Faial foi o terceiro destino dos judeus marroquinos. Desembarcaram um dia nesta ilha de aventura à procura de boas oportunidades comerciais, como haviam feito os flamengos de José van Herta, à espera de encontrar estanho e prata. E tal como os flamengos do século XV, ficaram seduzidos por este pedaço de terreno fértil que se espraia nos declives de um vulcão adormecido. Ao verificarem a inexistência dos metais que procuravam, os viajantes flamengos lançaram-se na agricultura e na criação de gado. Com o passar dos séculos, foram essas atividades que modelaram a economia do Faial. E mesmo quando no século XVIII se começava a desenhar uma burguesia mercantil virada para os negócios marítimos, continuou a ser a terra e o que ela produzia
a sustentar os filhos da ilha. A criação pecuária já não é o que era há 2 décadas. As novas regras da União Europeia abanaram a chamada monocultura da vaca, mas mesmo assim, nas freguesias rurais, ainda é o gado leiteiro um modo de vida. O cavalo já sabe o caminho de cor. A rotina é sempre a mesma. Esperar pela ordenha, depois é arcar com as bilhas mais pesadas do que a ida, mais o peso do lavrador, e manter um passo sem pressas até ao depósito de recepção do leite. A viagem às vezes faz-se em cortejos e a conversa acompanha o ritmo do bicho. Em muitos lugares já se usa a carrinha para o transporte do leite, mas aqui ainda há lavradores que não se converteram ao modernismo. O cavalo serve bem, dizem. Vila até 1833 e depois cidade por merecimento no apoio à causa liberal, a Horta revela muito dos seus viajantes do passado. O majestoso colégio dos jesuítas, construído no século XVII, era lugar de retiro para homens fatigados que aqui vinham descansar das pelejas missionárias do Brasil e do Oriente. Ao longo dos tempos, a cidade manteve-se fiel a esta vocação de destino ou ponto de passagem de quem atravessasse o oceano. Mesmo depois da partida, os lugares ficaram ligados a quem os habitou, como o Colégio dos Jesuítas. Do lado oposto da rua, os moradores foram outros. Chegaram alguns séculos depois dos padres da Companhia de Jesus. Nesta casa morou a derradeira família judia do Faial. Pertencia aos Benarus, que vieram de Angra do Heroísmo para se estabelecerem na Horta, com um negócio de fazendas a retalho. Moisés fora educado em Inglaterra e diz-se dele que era um gentleman, um cavalheiro, no verdadeiro sentido da palavra, que criou raízes no Faial. José, o pai, regressou à Ilha Terceira, onde ficou sepultado. O filho afeiçoou-se a esta outra ilha e, por aqui, terminou os seus dias. O cemitério é o mais pequeno do arquipélago, apenas 17 sepulturas. Reflete o tamanho da comunidade judaica, que nunca teve muita gente. Sabás, Pintos e Penarus são os nomes das pessoas que aqui ficaram para sempre. O último descendente de judeus, filho de Moisés, morreu há 2 anos. Apesar de já ser católico, tomou conta do cemitério até ao fim e deixou a incumbência a um amigo que, apesar de não ser judeu, cumpre a promessa de zelar por tudo. E não há mais nenhum judeu no Faial? Não. O último... Desconsta, seria o de origem, seria só o doutor Navios. E, portanto, o senhor trata disto à sua conta? À minha conta. Até que apareçam depois os futuros donos que, enfim, que definam a situação. Por enquanto, é a promessa que foi feita aos governadores que tem sido cumprida. A conservação e a manutenção cemitério. Os primeiros judeus começaram a chegar ao Faial em meados do século. Cidade bem situada no Atlântico, a Horta sempre foi um porto muito visitado por navios estrangeiros, para o bem e para o mal, sem falar nos corsários que infestaram todas as ilhas. Os mais assíduos foram os baleeiros que frequentaram o Faial ao longo do século XIX. Impelidos pelos ventos e pela corrente do Golfo, vinham reparar os navios, fazer carregamentos e abastecer-se de víveres e água fresca. Deixaram um rastro de histórias fantásticas de caçadores dos mares que ainda hoje se contam por todo o lado. A ilha ganhou fama de dar bom acolhimento a todos que viessem por bem. Os comerciantes judeus não foram exceção. Talvez porque a bacia da Horta, portanto, era muito frequentada por baleeiros desde meados do século XVIII e, portanto, havia toda uma série de barcos baleeiros a aportarem com muita frequência na Horta. Além disso, quando se inauguram as relações transatlânticas de uma carreira regular entre o continente norte-americano e a Inglaterra, portanto, é no Porto da Horta que param quinzenalmente e, portanto, a bacia da Horta tinha talvez um cosmopolitismo que não houvesse em Ponta Delgada. O que é certo é que há as reações contra o fomento do consumo, mas não há qualquer ataque à comunidade judaica local. Salomão Sabat era um dos mais destacados membros da comunidade israelita. Vivia nesta casa, que ainda ostenta as iniciais do nome.
aqui também funcionou a Sinagoga do Faial. Os edifícios ainda são os mesmos. São testemunhas mudas dos bailes muito concorridos que dava Salomão Sabat e da alegria que os animava. Aos Sabat, aos Benjimol, aos Pinto do Faial, veio juntar-se também um ramo da família Ben Saúde. Por aqui prosperaram e mantiveram os negócios quando todos os outros haviam já encerrado as portas. Comércios de ontem e de hoje. Algumas destas casas ainda conheceram esses dias de grande abastança introduzida pelos judeus no Faial. Outras iniciaram o negócio quando já muitos tinham partido. Como esta, uma das mais antigas firmas do país, que abriu no ano em que se disse a última oração na Sinagoga do Faial. São os judeus, os comerciantes judeus, os responsáveis pela procura de integração económica das ilhas, portanto, especializar cada ilha num tipo de produção, nomeadamente do vinho, e este mecanismo sobrevive até os anos 50, depois nos anos 50 há o ídio e, portanto, a crise das vinhas e as ilhas deixam de ser complementares para a economia miquelense, mas o que é certo é que são os judeus os responsáveis por essa integração das ilhas, fomentando o consumo e, portanto, apropriando-se das poupanças locais das ilhas e dos produtos. Fechara-se um ciclo. Em cada ilha eram já tão poucos os judeus que não havia número suficiente de homens para realizar os serviços religiosos. Sem uma comunidade organizada, como fora no princípio, sucederam-se os casamentos mistos. O peso da religião católica foi mais forte. Parte da família Ben Saúde, por exemplo, converteu-se. Como é que se dá o lado judeu e o lado cristão da família Ben Saúde? Portanto, nós fomos sempre educados, enfim, a respeitar todas as fés e damos-nos sempre muito bem, e damos-nos muito bem, com todo o respeito, Se quer um exemplo muito concreto, eu ia passar os verões à casa dos meus avós e os meus avós sabiam que os meus pais eram, enfim, muito religiosos e muito praticantes. Eram eles que nos lembravam que tinha que ir à missa, quase. Era a minha avó que nos lembrava, olha, hoje tens que ir à missa. Enfim, isso não... Nunca constituiu nenhum problema, não. Mas no final do século eram já raros os judeus nos Açores. A conjuntura deixara de ser favorável. As ilhas tornaram-se demasiado pequenas. Partiram para os Estados Unidos, para o Brasil, para Lisboa. Tinham crescido com a fartura gerada no apogeu da produção de laranja. Começaram a partir quando ela entrou em decadência. A própria família Ben Saúde, que é a família de maior preeminência nos Açores, transfere também a sede da sua empresa para Lisboa e, portanto, deixa aqui funcionários de segundo plano a gerir os negócios das ilhas, mas agora as expectativas são diferentes. São expectativas da navegação, são expectativas bancárias e os Açores tornam-se pequenos demais para o tipo de negócio a efetuar. Começava o lento declínio também da Sinagoga de Ponta Delgada. Em meados deste século, a Sar Hashamaim era apenas uma pálida imagem de outrora. Mas na arca ainda permaneciam 3 livros da lei iguais ao de rabo de peixe. Nessa altura, é decidido trazê-los para Lisboa. Vieram 2. Ficou nos Açores a terceira Torá. Sinagoga Shaarei Tikva, em Lisboa. Foi fundada no princípio deste século com a ajuda de judeus que haviam pertencido à comunidade açoriana e que tinham deixado as ilhas. Guardadas pelas portas do Erral estão mais de 20 torás. Algumas são propriedade da Shaarei Tikva por compra ou doação. As outras pertencem a famílias judias que os guardam na casa de oração, pois estes rolos são exclusivamente usados nas cerimónias de sinagoga. Só os homens da comunidade lhes podem tocar. Em cada semana é lida uma parte do texto que corresponde ao Pentateuco, os 5 livros do Antigo Testamento.
As cópias são feitas em pergaminho e cada uma pode levar 1 ano a executar. São por isso trabalhos muito dispendiosos, feitos por especialistas e que constituem uma herança preciosa em cada família. Antes de ser desfeito pelas crianças, o manuscrito de Rabo de Peixe seria idêntico a este. Mas um dos livros provenientes da sinagoga de Ponta Delgada não ficou definitivamente em Lisboa. Em dezembro de 1996, a comunidade da Sharei Tikva ofereceu uma das Torá açorianas a uma sinagoga acabada de construir em Belmonte. Como manda a lei judaica, o livro sagrado saiu de madrugada cedo para que a viagem se fizesse sem interrupções até ao novo destino. Acompanhavam-no dirigentes da comunidade de Lisboa. Era um dia grande em Belmonte. Ao fim de 500 anos de práticas escondidas, os judeus da região podiam finalmente inaugurar uma sinagoga construída de raiz. A sinagoga Beit Eliyahu, Casa de Elias. Com toda a pompa, a Torá de Ponta Delgada foi colocada no Erral de Belmonte. Nos Açores, junto com o pergaminho, ainda está guardado o manto que o cobria. Mas este não é o original. É muito mais recente e não tem o bordado que identifica a família a que pertenceu. Para esconder a sua origem, assim parece. Com toda a probabilidade, talvez o manuscrito de Rabo de Peixe seja a Torá desviada da sinagoga. Daí a razão de ninguém se ter queixado à polícia pelo desaparecimento de um livro hebraico. Porque não podia justificar a sua posse. Mas como diz o ditado, Deus às vezes escreve direito por linhas tortas. Se o manuscrito de Rabo de Peixe for de facto a Torá desaparecida, a história vai recomeçar do ponto de partida. Há projetos para recuperar a sinagoga. O Governo Regional já disponibilizou uma verba para iniciar o restauro do edifício. E há também a ideia de criar um museu que conte a história judaica dos Açores. Um museu que reúna documentação e objetos que andam dispersos pelo país. É claro que já está reservado um lugar para o pergaminho de Rabo de Peixe.